Eu quero te convidar, o tema, nós hoje vamos falar de algo especial, deserto, lugar de bênção. Eu, por experiência minha, e na vida de muitas pessoas que eu tenho convivência, a cada dia eu tenho observado que quando nós passamos pelo deserto, quando nós entendemos o que é um deserto, nós temos a oportunidade de sair desse lugar vencedor. Nós temos uma palavra que eu gosto muito, é quando o povo de Deus, quando Moisés vai a Faraó e diz para ele: olha, o nosso Deus quer ser adorado. O nosso Deus, ele diz que nós precisamos o adorar no deserto. E adorar no deserto é algo muito difícil, pelo menos para mim, Adorar no deserto é algo muito difícil. Mas o recado de Deus, sempre que ele falava para Moisés, era para pegar o povo e levar para o deserto para adorar. E aquele povo já vivia no deserto, já vivia debaixo do chicote de Faraó, já vivia trabalhando num trabalho escravo, não tinha direito nenhum. Mas Deus dizia que eles precisavam de tomar o caminho de 2 dias, 3 dias e adorá-lo, porque Deus estava preparando aquele povo no deserto para levá-los a alcançar a grande bênção que era a terra prometida. Então o que eu quero colocar para mim e para você aqui essa noite é que Deus está aqui. E o projeto de Deus para mim e para você essa noite é que eu e você, independentemente do deserto que eu e você estamos passando, que você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos, que você possa entender que deserto é passageiro, que deserto é um lugar que você passa, não é um lugar para você ficar. Deserto não é um lugar onde você vai permanecer. Uns escolheram ficar 40 anos. Jesus foi para o deserto, onde eu vou falar aqui em Mateus 4, e ficou 40 dias. Você pode fazer a opção, 40 anos ou 40 dias. O decreto de Deus é que você ande assim. O decreto do Deus Todo-Poderoso é que você passe pelo deserto muito rápido, que você alcance o êxito ou o sucesso que você está aguardando com muita rapidez, que as coisas possam fluir em favor da sua casa e da sua vida de maneira rápida, de maneira relâmpaga. Mas eu e você fazemos a escolha. Nós optamos por escolher ou rápido ou lentamente. Mas eu gostaria de te convidar esta noite a entender o chamado de Deus. E o chamado de Deus é que você, ao passar pelo deserto, possa vê-lo de maneira que você vá logo. O deserto de Agar foi um caminho curto. Ela andou, de repente Deus providenciou um poço no lugar onde não tinha água e fez a ela ali uma promessa que ela teria uma descendência no filho dela. Então Ismael teria uma descendência, seria um grande povo, uma grande nação também. Então o deserto, naquele momento, Agar passava por um grande deserto, foi jogada fora, foi empurrada às cobras, mas Deus tomou posição com ela, porque ela era mãe de um que ele havia escolhido para ser um povo. E o que eu quero dizer para mim e para você aqui esta noite, é que Deus nos escolheu para ser sacerdotes, para ser o povo dele, raça eleita, nação santa. Nós somos esse povo, nós somos o povo escolhido, nós somos aqueles que Deus escolheu para fazer com que a gente prospere diante das circunstâncias. Deus essa noite deseja que eu e você tenhamos entendimento do propósito dele, que eu e você tenhamos entendimento do que ele tem para nós, do que ele deseja para cada um de nós. Fala para o irmão que está do teu lado: o seu deserto pode ser curto, se assim você determinar. Amém, gente? Então vamos abrir aqui. Eu abri aqui no livro de Salmos, verso 2, capítulo 2. Eu só quero ler esse versículo aqui para que a gente possa entrar em Mateus 4. Diz a palavra aqui no Salmos, capítulo 2, verso 6: eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte Sião. E ele no verso 7, ele diz aqui: recitarei o decreto. A gente está vivendo em decreto, Toda semana tem um decreto, não é assim? Por quê? Porque tem um governo. Nós estamos debaixo de autoridade, debaixo dos governos.
seja federal, seja governadores, sejam prefeitos, estamos debaixo de um governo. E esses governos colocam os decretos e nós obedecemos os decretos. Então, quando há um decreto, é algo que tem que ser cumprido. Esta noite nós estamos aqui debaixo de um decreto. A igreja está limitada no número de pessoas, não é isso, pastor Elzo? Então, estamos limitados, porque há um decreto. A palavra diz aqui no verso 2, no verso 7 do capítulo 2 de Salmos, diz: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Quando há um decreto, esse é o decreto da promessa. Deus decretou e disse: olha, você que é filho, você pode pedir, e eu te darei. O que diz na sua Bíblia? Eu te darei. A palavra está escrita no verso 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Isso é um decreto. Mas ele, antes do decreto aqui, ele já fala que Jesus estaria para vir. Ele diz aqui: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele ungiu um rei. Diz aqui no verso 6: eu, porém, ungi o meu rei sobre o santo monte Sião. Então, lá atrás, no Salmo, Davi pôde ver isso, Davi pôde viver esse momento, entender que tinha um rei, e esse rei seria estabelecido para sempre. Mas nós vamos aqui para onde nós vamos falar essa noite. Vamos aqui no capítulo 3 de Mateus, verso 17, Mateus 3, todo mundo abriu? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, pisca o olho. Piscaram, coisa boa. Então aqui diz aqui, o verso 17 diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, aqui começa o deserto de Jesus. Aqui começa o deserto do Filho de Deus. Aqui começa o deserto de alguém que tinha toda a autoridade. Ele era Deus, mas aqui começou o deserto de Jesus. Porque nesse momento, lá atrás, Deus disse que ungia um rei. Onde nós lemos lá no Salmo 2, do verso 6. Haveria de ser ungido um rei, e Davi sabia disso. Agora aqui, Deus apresenta esse rei para a humanidade. E Deus apresenta esse rei aqui para quem? Para quem não tem condição de discernir. Apresentou o rei para Satanás. O diabo, a partir desta data aqui, porque o diabo andou atrás do Filho de Deus, tanto é que Herodes mandou matar todas as crianças. Significa o quê? Ele não sabia quem era Deus. Significa que uma daquelas crianças da região, do povo, daquele reino, uma daquelas era Deus. Mas o que Herodes representava? Herodes representava o diabo na vida, o diabo era representado por Satanás. Era Herodes que dominava, era Herodes que governava. E a palavra diz que Herodes mandou matar todas as crianças, porque esse rei, que pode dar domínio a você das coisas que você precisa, ele estava nascendo. Diz que os reis magos se apresentaram e falaram: olha, nós vamos adorar alguém. Deus não precisa de adoração, não. Quem quer ser adorado é Satanás. Deus só quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer a comunhão. A adoração é Deus, pouco se importa. Nós adoramos, porque sabemos que a gente vê lá que os serafins, os serafins, os querubins o adoram em espírito e em verdade, e tem a adoração. Mas para Deus isso não tem. A importância disso é para Satanás, porque Satanás tem a vaidade. Então aqui, a palavra diz que Deus veio, após Jesus exercer seu ministério ali, durante 30 anos ali na terra, filho do José, ele era só o filho do José. Satanás não sabia, ele não tinha a certeza de quem era Deus que estava na terra, mas Deus já estava na terra há 30 anos.
E Deus passava o quê? Passava por deserto, era Deus. Mas em 30 anos ele andava caminhando, vagando junto com os pais, fugia. Não era assim? A história de Jesus não é essa? Ele fugia para um lugar. Quando ele nasceu, já teve que fugir. Você acha que fugir não é um deserto? Quem acha que fugir é um deserto? Fugir é um grande deserto. Mas Jesus nasceu, teve que fugir. E era Deus. Então, o que acontece? Com 30 anos, Jesus foi o quê? Apresentado. Ele foi apresentado. Deus veio, desceu sobre ele com o Espírito Santo como pomba, e Deus falou, bradou dos céus: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Você sabe por que você passa por deserto, querido? Você e eu. Nós passamos por desertos porque no dia que você entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida, da sua história, da sua casa, você foi apresentado para o inimigo. Só que você tem autoridade. O que nós não entendemos como igreja é que sobre nós, quando nós fomos apresentados, quando foi decretado que nós somos filhos de Deus, nós passamos a ter autoridade para pisar serpente, escorpião, para orar, para determinar, para alcançar. Nós temos essa autoridade. Agora, o que nós precisamos é apropriar desta autoridade. O que nós precisamos é apropriar não só da salvação, mas é apropriar daquilo que Deus entregou nas minhas e nas suas mãos. Nós temos a autoridade. Jesus aqui foi apresentado, e Deus falou: é o meu filho amado, em quem me comprazo. A autoridade estava sobre ele. Ele passou a andar naquelas regiões, pregava, as multidões vinham, ele multiplicava o pão, ele multiplicava o peixe, ele ressuscitava pessoas. A autoridade estava sobre ele, porque ele ouviu a palavra, a recebeu e entendeu que ele era o Filho amado de Deus, porque o Espírito Santo veio e realmente entrou nele. É a primeira vez que o Espírito vem e entra numa pessoa. Entrou em Jesus, veio sobre ele foi tomado pelo poder do Espírito, e a autoridade de Deus foi estabelecida ali. E ali, rapidinho, depois desse momento, o inimigo veio rápido. Vem aqui o capítulo 4, eu li aqui, que Jesus declarou ele para o mundo, que ele era o Filho amado, e até então, Satanás não sabia quem era o Filho de Deus. Satanás não sabia quem era Deus na terra. Satanás estava, através de Herodes, buscando, tentando matar ali e acolá. Aí Satanás acordou, puxa vida, 30 anos, e ele estava morando na esquina. Jesus estava pertinho de nós, e nós não sabíamos. É o filho do carpinteiro ali, ele é o Filho de Deus. Então eu e você somos filhos de Deus, e o inimigo, nós somos, aos olhos de Satanás, só a partir do momento que somos apresentados a Ele, quando você recebe essa autoridade de ser filho, de confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, de andar segundo o que Ele determinou para você, é que o inimigo realmente vai vir contra você. E é por isso que você sofre as consequências de deserto. Mas deserto é um momento, como nós vamos falar aqui agora. No verso 4, no capítulo 4, diz aqui: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 3 coisas interessantes, né? Foi Jesus conduzido, aqui ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então aqui nós temos Jesus, nós temos o Espírito e nós temos o diabo. Nós temos aqui 3 forças fortes, 3 ações que têm poder. Mas a palavra diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Ele foi para o deserto para ser tentado. Significa o quê? Que quando você está no deserto, é para você ser tentado. Aí cabe a mim e a você determinar que o deserto não vai nos vencer. Cabe a mim e a você determinar que na quarta da vitória, eu venho aqui e eu saio fortalecido. Eu venho aqui e eu saio cheio de Deus. A palavra de Deus está dentro de mim, e eu tenho autoridade de ser tentado e resistir, porque a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. É isso que Jesus nos ensina. Ele resistiu quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. A palavra vem aqui no verso 2 e diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois de ter fome, e chegando a ele o tentador disse:
Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí eu vou prosseguir aqui, mas eu quero falar disso para você. Eu quero falar sobre esse momento que você se fragiliza diante do seu adversário. O seu adversário não te conhece até você liberar a palavra. O seu adversário não te conhece até você executar o plano. Satanás, ele não tem o poder de te conhecer. Ele conhece as suas execuções. Ele conhece as palavras que você libera, dizendo que não dá, que não é possível, que não vai acontecer, que você não é capaz. Isso ele conhece, porque você liberou a palavra. Agora, Satanás não conhece a autoridade de Deus que está em você para ser liberado e combatê-lo. Você tem autoridade. E Jesus diz aqui: olha, esse deserto é um deserto que eu irei vencer, porque tudo que o inimigo está trazendo sobre a minha vida, eu tenho autoridade para dizer não. E é isso que eu quero colocar para você essa noite, que eu e você tenhamos o entendimento, que todo deserto que você está passando, o deserto de Josué, andou pelo deserto, vagou ali, mas Deus tinha uma promessa. Deus falou para Josué: onde quer que colocar a planta dos pés, você terá essa herança, é seu e é do meu povo. E é assim que Deus está dizendo para mim e para você aqui essa noite. Nós temos herança em Cristo, nós somos vencedores. A palavra diz que nós podemos, que tudo podemos daquele que nos fortalece. Nós podemos, você pode. Levanta a sua mão e diga: eu posso. O meu deserto está acabando. A partir desta noite, o deserto que eu estou está findando. Eu alcançarei mananciais de águas vivas, porque é isto que o meu Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda Ele. Ele é Senhor. Você não vai ficar no deserto. Ele vai te levar para o lugar que Ele tem para você. E é isso, e foi isso que Ele fez com Jesus. Aqui Jesus era Deus. Ele já era Deus aqui. Ele já estava cumprindo seu ministério aqui na terra. Mas ele estava passando por um deserto. O deserto dele foi 40 dias. Mas ele entendeu que naqueles 40 dias ele poderia vencer o inimigo que estava colocando diante dele todos os obstáculos, todas as situações que o tentavam. Ele disse: não, negativo. Nada vai me levar a fazer aquilo que você está determinando que eu faça. E essa, querido e querida irmã, tem que ser a sua visão. Nada do que o inimigo está lançando diante de você, você pode resolver fazer, você pode aceitar. Ah, mas você não vai alcançar isso. Quem disse que você não vai alcançar? Deus falou com você? Porque antes de Deus falar, não tem ninguém que pode determinar. Então eu preciso entender que quem vai dizer onde eu vou ficar, o que eu vou ter, qual vai ser a minha projeção, é Deus. Só Deus tem a minha vida nas mãos dele. Só Ele pode dizer se serei grande ou pequeno. Só Ele pode fazer acontecer ou não acontecer. É Ele que determina o meu amanhã. Amanhã nem existe ainda, só Deus tem o amanhã. Mas nele eu posso crer no amanhã. Porque Ele é Deus, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele é Senhor da sua história e da minha história. Aí você hoje é filho. Você hoje, o mundo espiritual olha para você e fala: esse aqui eu vou ter que derrubar. Aí Ele te bota um deserto na sua frente, bota às vezes uma falta de um alimento tão saudável. De repente você passa uma semana aí que você não tem carne, e você cai por causa de uma semana sem carne. Querido, Jesus ficou aqui 40 dias, Ele era homem igualzinho nós. 40 dias jejuando, sem água, sem carne, sem nada. Ele não foi como Elias, que Deus falou: leva para o corvo, leva a comida, leva a carne, o churrasco para ele lá, leva para ele lá a água. Com Jesus não teve isso não. Ele simplesmente entendeu que tinha um deserto e que ele iria vencer o deserto. E é isso que eu quero colocar para você. Querido, tem um deserto na sua vida, tem uma situação de dificuldade, Deus vai te capacitar. Tem uma situação que você olha e não vê possibilidade humana, é nessa hora que Deus age. Jesus aqui era Deus, mas era homem.
Humanamente falando, ele não tinha condições de ficar 40 dias. Humanamente falando, ele não poderia resistir a essas situações. Mas havia nele o Espírito de Deus. E há em nós o Espírito de Deus. E é esse Espírito que me leva a alcançar a resposta de Deus para a minha vida. É esse Espírito que me leva avante diante dessa circunstância. É esse Espírito de Deus que me faz prosperar diante das circunstâncias negativas. É esse Espírito de Deus que vai abrir mananciais de águas vivas diante de mim. É esse Espírito de Deus que vai me alimentar. É esse Espírito de Deus que vai entrar na sua vida e vai consertar o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com filhos, o seu trabalho. É esse Espírito de Deus que vai te levar a alcançar o que Deus tem para você. Amém, gente? Então, Deus está aqui agindo e o inimigo falando: olha, eu vou te arrebentar, vou te matar, vou acabar com você, lança-te daqui. Então, o inimigo vem. E o inimigo hoje, ele não mudou. Ele é do mesmo jeito. Ele é essa pessoa que chega e fala para você: não, para que você vai estudar? Você nem sabe se o mundo não vai acabar amanhã. Você vai estudar para quê? Para que você quer fazer faculdade? Para que você quer avançar? Você quer assumir um posto melhor no seu trabalho? Para que você quer ser um pastor? Por que você quer ser um obreiro, um evangelista? Para quê? Para que não serve para nada, isso não tem importância. Porque o projeto do inimigo é levar você a se frustrar em todo o tempo. Os filhos de Deus é a derrota de Satanás. Então eu e você somos os filhos. E a palavra diz aqui que Deus nos apresenta como Ele apresentou a Jesus. Quando você converte, você está apresentado no mundo espiritual. Você foi apresentado, foi colocado diante do inimigo alguém que é maior do que ele. Alguém que tem autoridade. Alguém que pode falar e acontece. Alguém que ora e acontece. Alguém que faz coisas boas. E Satanás, o nosso inimigo, ele não tem prazer nisso. Então ele quer te frustrar. Mas quem vai se levantar aqui em nome de Jesus, vai alcançar, vai viver o que Deus tem para você, quem vai fazer isso em nome do Senhor? Amém, gente? Então não se frustre não, queridos. Vamos andar em fé, vamos acreditar no propósito, vamos entender que Deus tem o melhor para nós, que a vitória dEle está estabelecida em nosso favor. Para finalizar, aqui, diz aqui no verso 7, disse-lhe Jesus também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente os transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. No verso 10 diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu quero finalizar aqui, queridos. Então chega um momento, Deus está mostrando para mim e para você que o deserto tem fim. Ele está dizendo aqui: olha, depois de muitas tentativas, que é o que o inimigo tem feito com você, comigo, com várias pessoas que nós conhecemos, depois de um monte de tentativas, ele vem de uma maneira, ele vem de outra maneira. No nosso caso, ele vem e te tira um emprego, ele vem e te tira um familiar, ele vem, traz uma desavença dentro do seu lar, ele vem e tira o seu recurso para você não ter alimento direito. Aí alguém vem e fala para você: mas você é crente, você serve a Deus, está faltando comida na sua casa. Queridos, quando você serve a Deus, quando eu decidi servir a Deus, eu chorei por causa de 30 centavos e chorei muito. Eu fui humilhado por causa de 30 centavos. Representava metade de 1 litro de leite. Hoje representava 1,50. E eu chorei muito por causa de R$1,50 trazendo para hoje. Eu chorei de soluçar por causa de R$1,50. Eu não tinha esse dinheiro e eu precisava. E o diabo falava para mim: não, aí, você não serve, não é Deus? Por que você não tem dinheiro para comprar leite para o seu filho? Mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Sabe, nesse momento de escassez, Deus usou um irmão meu, irmão mesmo biológico, e nós andando em uma rua, ele falou para mim: vai lá, atende aquele cliente lá. Eu bati na porta desse cliente, e o cliente falou para mim assim: eu era vendedor na época de carro, de consórcio. Eu bati na porta e esse cliente me atendeu bem sorridente. Ele chama-se Senhor Olival. E eu olhei para aquilo assim, eu mostrei para ele, falei: não, eu quero comprar esse carro aqui. Foi 1 minuto de conversa.
preenchi o contrato, foi segunda-feira, isso era sexta. Segunda-feira, 7h30, eu estou lá com o dinheiro para dar a entrada, que era a parte que seria a minha comissão. Segunda-feira, 7h25, eu estou na porta ali, fazendo guarda. Pensei que não, o seu Olival com uma cabeça grande, uma cabeça bem grande, a cabeça dele, careca, brilhante, brilhou a cabeça do seu Olival. Meu coração transbordou, querido. Você sabe por que transbordou? Porque o mesmo demônio que falava para mim que eu não tinha R$1,50, me deu recurso para uns 3, 4 meses para frente. Então é assim que Deus quer agir comigo e com você. Então imagine você se eu tivesse naquele deserto ali desesperado. Deus não é bom, Deus está me castigando, Deus não faz aquilo que é legal comigo, Deus é bom para os outros, não é bom para mim. Eu teria jogado o favor de Deus fora, eu não teria visto Deus fazer o milagre, eu não teria conhecido o sorriso de Deus na face daquele homem que me abençoou, eu não teria visto isso. Então hoje eu quero dizer para você, não desperdice, ainda que o deserto seja grande na sua vida, ainda que o momento seja um momento de muita dificuldade, entenda que Deus ainda é o Senhor de todas as coisas. Entenda que Ele ainda reina, entenda que Ele vai te fazer prosperar, entenda que Ele vai mudar a circunstância, entenda que Ele vai te levantar e vai te colocar diante do inimigo, e você vai dizer para esse inimigo: afasta-se, Satanás, porque o meu Deus cumpriu comigo a palavra que Ele liberou sobre a minha vida. Amém, gente? Aleluia? Então eu vim aqui hoje para dizer a você que a nossa vitória, ela já foi nos dada, é nossa. Nós somos vitoriosos, nós temos a vitória na mão, o troféu é nosso. Nós precisamos usar isso, usar o que Deus nos deu, usufruir do que Deus nos deu e perseverar, dizer ao nosso inimigo que ele não vai nos vencer, porque nós já o vencemos. No momento em que eu tomei a decisão e disse: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, eu decretei a falência do inferno, eu decretei que Satanás não me vence, eu decretei que Deus é o meu Senhor, eu decretei que a minha história é uma história de vitória. Ainda que você esteja passando por circunstâncias contrárias a isso, ainda que o que você olhe não é vitória, ainda que você olhe e você está vendo é fracasso, mas Deus é o Deus que te deu a vitória e escreveu o seu nome no livro, e Ele tem para você o melhor. Amém, gente? Então, deserto, se você estiver passando por ele, é lugar de bênção. Deus está te abençoando para que você possa alcançar o melhor dele. Amém, gente? Aleluia!